Irmãos e filhos caríssimos, bem-vindos a mais um Unidos em Cristo com o Bispo de Palmares, Dom Henrique. Nós estamos meditando na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Agora vamos para o versículo 8. São Paulo estava dizendo que a cada um é dada a manifestação do Espírito Santo, em vista do bem de todos, quer dizer, da igreja toda. Preciso entender, nós somos membros do corpo de Cristo. Pelo batismo, nós entramos no corpo de Cristo. Ninguém é cristão sozinho. Não existe isso de aceitar Jesus como meu salvador privado. Não, Jesus é meu salvador, mas ele me salva enquanto eu sou membro do seu corpo, que é a igreja. Sem a igreja, a salvação não acontece. A igreja é ministra, a igreja é o lugar, a igreja é o instrumento da salvação. A igreja é o povo de Deus Pai, corpo de Deus Filho, templo de Deus Espírito Santo. Pois bem, o Espírito que nós recebemos é para a edificação do corpo de Cristo, em vista do bem de todos. 1 Coríntios 12, 7. E vamos continuar. Versículo 8. A cada um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria. Não, desculpe. A um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria. A outro, uma palavra de conhecimento segundo o mesmo Espírito. A outro é dada a fé pelo mesmo Espírito. A outro são dados dons de cura pelo mesmo Espírito. A outro o poder de fazer milagres. A outros a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro a diversidade de línguas. A outro o dom de as interpretar. Todas essas coisas as realiza um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. Então São Paulo cita aqui alguns dons que são próprios daquela época e das comunidades que ele acompanhava. Nem todas as comunidades cristãs tinham esses dons. As comunidades de São João, de São Pedro, não tinham assim esses dons, tinham outros dons. Os dons, os carismas, eles surgem, desaparecem, tá certo? De acordo com a necessidade da igreja. É preciso entender isso. Então São Paulo aqui cita vários dons. O dom da sabedoria, que é o dom de ter o discernimento das coisas de Deus, não é? Uma palavra de conhecimento, que mostra o conhecer os planos de Deus, que conhecer os planos de Deus na vida das pessoas. Outro, uma fé enorme, uma fé realmente espantosa, sobrenatural, fora do comum. A outro, o dom de cura. A outro, o poder de fazer milagres. A profecia. Vocês veem, na própria igreja de Antioquia havia profetas que falou de uma fome que ia haver em Jerusalém. Havia um profeta que falou que Paulo seria preso. A outro, o discernimento dos espíritos. A outra, a diversidade de línguas. Eram pessoas que falavam em línguas. Tem uma distinção entre rezar em línguas e falar em línguas. Rezar em línguas é louvar a Deus. Chega num ponto que as palavras não bastam mais. Você então explode no louvor com gemidos. E outra coisa é falar em língua. Falar em língua é dar alguma mensagem para alguém, para uma comunidade em língua. E aí precisa de alguém para discernir, para interpretar. É obrigado a ter esses dons? Não, os dons são gratuitos. Os carismas são gratuitos. Ninguém é obrigado a falar em língua. Ninguém é obrigado a ter dom de interpretar. Ninguém é obrigado a rezar em língua. Isso acontece mais nos ambientes carismáticos. É correto? É. É obrigado para todo mundo? Não. É de Deus? É, se for para a edificação do corpo de Cristo, para o bem da igreja, para a glória de Cristo. Ótimo. Quem tem isso é superior a quem não tem? Não. Ter esses dons é essencial para a salvação? Não. Então, dons e carismas, Nosso Senhor dá a quem quer, quando quer, como quer e porque quer. Compreende? Então, o que não pode faltar é a caridade. Nós estamos no capítulo 12 da 1 aos Coríntios. No capítulo 13, São Paulo vai dizer qual é o maior dom. É a caridade, o amor. Aí ele vai dizer, se eu não tiver o amor, eu posso falar línguas, eu posso fazer milagres, eu posso fazer o que for, que nada disso vai servir. É o amor que nasce da fé em Nosso Senhor. Muito bem, o que importa, olha aqui, é o que está no versículo 11. Todas essas coisas
as realiza um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. E distribui para quê? Para o crescimento do corpo de Cristo. E aí São Paulo vai falar desse corpo de Cristo, que é a igreja. Olha lá, o versículo 12. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, quer dizer, vindos do povo de Israel ou vindos do paganismo, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito. Olha aqui o sacramento do batismo, veja que dá o Espírito Santo. Fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo na Eucaristia. E esse corpo é a igreja. E todos nós bebemos de um único Espírito. Que coisa linda isso, que coisa linda. Bebemos de um único Espírito no batismo e na Eucaristia. Porque em cada sacramento a gente recebe sim a graça do Espírito Santo para crescer cada vez mais como o corpo de Cristo, que é a igreja. Pense nisso. Você tem a graça de ser membro da igreja, da nossa Mãe Católica. Pense nisso. E que te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.